Veja bem, amados, aqui em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ah, coisa linda, quando Deus chama alguém, Ele não chama à toa. Quando Ele te chama, saiba que Ele está te chamando através desta programação que eu estou endereçando a você. Quando Ele chama, Ele faz promessas boas. Ele não chama ninguém hoje para jogar fora amanhã. Ele chama porque Ele viu que naquela pessoa a quem Ele chamou tem algo grande dentro dela. Tem potencial. Se Ele está te chamando, minha irmã, meu irmão, é porque Ele viu dentro de você um potencial. Ele viu dentro de Abrão um potencial de vida para agradar a Deus. Quando Ele chamou Jacó, desde o ventre de sua mãe, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú, ainda quando os dois estavam no ventre de Rebeca, sua mãe, é porque Deus vira que, por ser onisciente, que conhece o fim desde o princípio, o grande Deus, Ele vira que naquele gens, naquele embrião de Jacó, havia potencial que agradara a Deus. Deus vê de antemão. Quando Ele não chamou a Caim, é porque Ele não viu Caim potencial para agradá-lo. Ele viu em Abel, não em Caim. Deus é onisciente. Olha, alegra-te por Ele estar te chamando. É porque Ele viu dentro de você um espírito agradável, excelente, um potencial que desenvolveria a obra do Senhor aqui na terra. E veja bem, Abrão, em Gênesis 12, ouviu o chamado de Deus para sair de sua parentela, sair da terra de Ur e ir para uma terra onde Deus criara para ele sua semente, herdar, povoar. Veja verso 4 de Gênesis 12. E assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. Mas veja, Abrão tinha muito amor com seu sobrinho, o Ló. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Mas você vai continuar lendo nos próximos capítulos aqui de Gênesis, você vai ver que Ló não estava no programa de Deus com Abraão. Às vezes você pensa, eu e minha família. Às vezes não. Você lembra de Isaac? Nem Esaú estava no programa de Deus. Esaú saiu dos lombos de Isaac e passou pelo ventre de Rebeca, mas o que estava no programa da linhagem de Deus era Jacó. Esaú não. Deus disse, amei a Jacó e aborreci Esaú. Aqui no caso de Abrão, Ló, que Abrão amava, era seu sobrinho querido, mas ele não estava no programa de Deus. Isto é forte. Muitas pessoas chocam com a doutrina da eleição e da predestinação, mas esta é a doutrina mãe, é a doutrina da Bíblia. Deus não vira naquela pessoa o bom livre-arbítrio, porque Deus respeita o livre-arbítrio, como respeitou de Adão e Eva lá no jardim, quando eles optaram a desobedecê-lo, tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Desde lá Deus prossegue assim. Desde que Ele criara o homem, Adão, de lá para cá, toda a descendência humana, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. E Ele viu que Ló teria uma má escolha, teria um mau livre-arbítrio.
E Deus, que é onisciente, conhece o fim desde o princípio, ele viu que Abrão não deveria levar Ló. Porém, Deus respeitou o livre-arbítrio de Abrão em levar seu sobrinho Ló com ele. Porém, lá na frente você vai ver que começou a dar problemas dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. Isto prova que nem todos os nossos gostos são o gosto de Deus. O gosto de Abrão era levar seu querido sobrinho com ele para a terra de Canaã, naquela chamada de Deus, mas não era o gosto de Deus. Por quê? Você vai ver o porquê. A Ló desenvolver uma personalidade de concupiscência da carne, riqueza material, ao ponto de optar pelas campinas de Sodoma e não acompanhar seu tio Abrão para os carvalhais de Mamre, que é lá na terra de Canaã. Veja, amados, Ló teve que no final separar-se de Abrão, porque não estava dando certo. Assim é você. Chega um momento que você vai entender que enquanto você estiver convivendo com estas pessoas incrédulas, sua fé não vai passar do nível de fé delas. Seu entendimento espiritual não vai passar do nível do entendimento espiritual deles. Você precisa sair de algo, sair de certos meios para Deus poder tratar contigo, sair de certas gaiolas, para você ver Atos 2:38, que o batismo não é nos títulos, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Que enquanto você estiver lá, você vai ver 3 pessoas distintas, batismo nos títulos, mas quando você sair fora disto, você vai ver a Bíblia como Paulo viu, como os apóstolos viram e pregaram para nós. Você, mulher, enquanto você estiver nessas gaiolas denominacionais, você vai pensar que você pode ser uma pastora, uma pregadora, quando a Bíblia condena isto. 1 aos Coríntios 14, verso 34 ao 36, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, verso 9 ao 12. Mas enquanto você estiver com seus olhos vedados por esses dogmas romanos que você foi criado neles, você vai ver tudo diferente do que a Bíblia ensina e do que os apóstolos fizeram e praticaram. É preciso sair fora para ver o horizonte da Bíblia, o horizonte da verdade, o horizonte do cristianismo, para ver o horizonte como Abrão, quando ele saiu da família do seu pai, da sombra de seus pais, sua família, ele pôde ver o horizonte de Canaã e pôde possuí-la como sua pátria. Saiamos fora dos arraiais e venhamos com Jesus adorá-lo em espírito e em verdade. Você lembra de Jesus? Quando ele estava lá em São João 4, tendo aquela palestra com a samaritana politiqueira, política dos samaritanos, né? Disse para ele: olha, você não pode vir a nós aqui, porque há um partidarismo, nós os samaritanos com os judeus lá embaixo. Nós adoramos aqui em cima e os judeus lá embaixo. Jesus repreendeu o espírito político que havia nela e disse: mulher, o Pai procura adoradores que o adoram, não aqui no monte dos samaritanos, nem lá embaixo com os judeus, mas que o adorem em espírito e em verdade. Eis aí o lugar que Deus quer que você o adore, na sua palavra, no espírito da verdade, da Bíblia, da palavra. É aí, é o palco, é o lugar, é o cenário que Deus quer te ver
nos ver.